que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população. Ronco de trovão e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos, água dos igarapés, onde d'água é misteriosa canção, água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão, gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. O que representa hoje esse encontro aqui do PSOL? Esse é um congresso, né? Com certeza. Primeiro, eu agradecer aqui o espaço. Eu estou retornando agora às atividades políticas, porque parei para realizar o mestrado, que concluí semana passada. E estou aqui retornando à atividade política sindical das lutas. E esse congresso cumpre um papel muito importante, que é definir os rumos do Partido Socialismo e Liberdade daqui para frente, no enfrentamento contra o governo de Dilma, no governo contra o Cabral, contra Eduardo Paes, e também se preparar nas lutas, obviamente, para a candidatura de Marcelo Freixo, que será nosso candidato a prefeito, venha a derrotar essa candidatura de Eduardo Paes, que é a candidatura das grandes empreiteiras, dos bancos, ou seja, dessa grande burguesia. E nós precisamos ter uma representação dos trabalhadores na Prefeitura do Rio de Janeiro para colocar essa cidade a serviço da classe trabalhadora, do povo pobre, da juventude. E é nesse sentido que nós entendemos o papel desse Congresso Estadual do Partido Socialismo e Liberdade, o nosso forte PSOL. Vai ter alianças ou o PSOL vai marchar sozinho? Olha, no nosso modo de entender, as nossas alianças estão restritas ao campo de classe, o que significa que seria a frente de esquerda reeditada. O PSOL, PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PSTU. Pelo menos é isso que nós entendemos como aliança do que a gente vê nesse espectro de partidos, porque o restante ou está como suposta oposição ao governo Lula, como o PSDB, e o restante está tudo refém do governo Lula. Portanto, não pode ser nossos aliados. Muito obrigado, Babá. A nossa tese foi escrita por companheiros e companheiras do campo de debate socialista e trata fundamentalmente da nossa concepção de partido. Um partido que sirva para impulsionar as lutas dos trabalhadores no momento atual e para contribuir, para pavimentar o caminho para a sociedade socialista. Nesse sentido, a primeira coisa que afirmamos é que nós reconhecemos no PSOL uma quantidade enorme de militantes de luta com os quais aprendemos e principalmente
com os quais compartilhamos inúmeras batalhas cotidianas no enfrentamento da luta de classe. Porém, é necessário reconhecer e combater com todo vigor duas fragilidades do nosso partido que nos parecem comprometer profundamente o seu funcionamento, organização e projeto. A primeira fragilidade é a pouca democracia interna. E segunda, é a forte tendência do nosso partido a priorizar a disputa eleitoral em detrimento da intervenção na luta de classes. Com relação à primeira, o que vemos é que nosso partido ainda possui muito pouco vida interna, na qual, via núcleos e plenárias, pudéssemos analisar e debater uma intervenção conjunta nos movimentos sociais. Penso que o fato de termos nos constituído enquanto uma frente de correntes que disputam entre si, algumas vezes, é necessário dizer de forma desleal, dificulta essa organização. É claro que isso não acontece por acaso. Nós viemos de tradições muito distintas e não estamos diante de um estágio da luta de classe que nos impulsione a minimizar as nossas diferenças e priorizar essencialmente o que nos une. Porém, não resta dúvida que hoje nós conseguimos avançar, ainda que timidamente, a democracia interna, constituindo o maior número de núcleos e constituindo, que é muito bom, diversos setoriais que têm organizado a nossa militância no sentido de uma intervenção unitária na luta de classes. Com relação ao segundo item, a priorização da via institucional, avaliamos que estamos diante de um quadro muito grave. Porque o que estamos vendo é uma busca de setores do partido, de priorização das eleições, para tentar ganhar a qualquer custo. Os defensores da aliança no Rio de Janeiro com o PV e os defensores da aproximação, grupo de Marina da Silva, usam os seguintes argumentos. Precisamos ampliar e, fundamentalmente, no processo de aliança, é necessário que nós travemos o debate com os outros agrupamentos com base nos nossos eixos programáticos. Há também os que dizem que pode-se fazer aliança fora do campo da classe, sim, mas apenas em alguns lugares, em alguns territórios. A esse respeito, nós pensamos o seguinte. Primeiro, nós também entendemos que o partido precisa se ampliar e muito. E achamos que a aliança se faz em torno de eixos. Porém, nós queremos que o partido se amplie com um número maior de companheiros e companheiras que ocupam prédios, que lutam contra remoções, que ocupam terras, que lutam contra a privatização da saúde e educação pública, que lutam contra o arroz salarial, a homofobia, o machismo e a criminalização dos jovens pobres nas favelas e periferias desse país. Por isso nós defendemos que o nosso programa deve ter como eixos principais o seguinte. Primeiro, a estatização financeira da educação e da saúde sob o controle dos trabalhadores. Segundo, a auditoria e a suspensão da dívida pública. E terceiro, a reforma agrária e urbana. Ora, companheiros, esse programa não interessa aos empreiteiros, aos donos do agronegócio e muito menos aos banqueiros. Esse programa não interessa, por exemplo, às empresas que financiaram a candidatura de Marina da Silva na última eleição. A Natura, por exemplo, foi a segunda financiadora da campanha de Marina da Silva em agradecimento ao fato de que Marina apoiou na luta contra os índios no Pará. Da mesma forma, não é possível fazer aliança com o PV, porque esse partido é aliado do DEM. E o Gabeira publicamente defendeu as parcerias público-privadas para resolver a situação precária das escolas. Portanto, essa conversa não engana ninguém. Nós temos aqui o direito de defender o partido que a gente quer, mas aqui não tem ninguém iludido. A questão do argumento da excepcionalidade. Podemos fazer aliança fora do campo da classe, mas apenas em algumas circunstâncias, apenas em alguns territórios. Em relação a isso, nós afirmamos que a independência da classe para nós é um princípio
não está restrito a território nem a circunstância, porque tem a ver com a consciência de que os nossos interesses, enquanto classe, são opostos aos interesses da burguesia, porque o lucro deles é construído às custas da miséria da nossa classe. E isso a tradição operária já chamou de oportunismo, e é isso que nós denominamos aqui. Não é à toa, companheiros, que essa conversa que tem sido construída entre os partidos não são discutidas no interior do PSOL. Tenta-se, dessa forma, evitar a organização da resistência da base, a fim de que nós conseguimos construir um amplo movimento por um PSOL de fato socialista e democrático de luta. Porém, quando nós ficamos sabendo das movimentações do partido, por fora do campo da classe, ou via imprensa, ou por um colega do movimento que militamos, ou do trabalho, o sentimento que se abate sobre nós é de profunda tristeza, inclusive de muito constrangimento, de vergonha. Nós entendemos que esse sentimento tem que ser radicalmente substituído por uma grande movimentação na direção da afirmação do partido que construímos e do partido que se construiu para renovar a esperança da classe trabalhadora. Por isso propomos reafirmar que a nossa aliança eleitoral é com os movimentos sociais e com os partidos, PCB e PSTU, que estão com a gente na luta contra a privatização da saúde, da educação, na luta conjunta com os companheiros vítimas do Morro do Bumba, na bela ocupação dos estudantes nas universidades, nas diversas greves da FASUP, do SINASEF, e na organização efetiva da Bela Marcha, a Brasília, que reuniu mais de 20 mil pessoas, e agora na campanha pelos 10% do PIB para a educação. Por responsabilidade com o projeto que abraçamos, nós não vamos permitir que, para se juntar com aquele que foi chamado de ex-Gagueira, se tente destruir o PSOL e formar, assim, um ex-PSOL. Essa é uma política que tem que ser rechaçada em qualquer tempo. 8 minutos. Se essa política tem que ser rechaçada e repudiada em qualquer tempo, em qualquer lugar, hoje ela se faz ainda mais necessária, porque nós estamos diante de uma forte aproximação dos efeitos da crise sobre a sociedade brasileira. E Dilma é diferente de Lula. Dilma já disse, a crise vai nos impactar profundamente. E essa é a oportunidade de organização. Um segundo movimento da conjuntura que precisamos estar atentos. Em âmbito mundial, inclusive no nosso país, há um forte, digamos, um importante ascenso da luta de classe da mobilização. Nós entendemos que o nosso partido, atento à chegada da crise e atento ao levante das mobilizações, deve ter firmeza, clareza, convicção do seu projeto e muita unidade para conseguir aproveitar esse momento e transformá-lo num momento importante, oportuno, essencial para pavimentar a unidade entre os trabalhadores e especialmente para pavimentar a construção da sociedade generosa, a sociedade socialista. Bom dia, companheiros e companheiras. É importante esclarecer um negócio que alguns companheiros nas plenárias municipais nos questionaram. Mas essa é uma questão menor, vocês estão querendo discutir a eleição de 2012, a eleição de 2014. É importante ficar claro que o que está em debate não é simplesmente uma tática eleitoral, como alguns companheiros querem dizer. O que está em jogo é um projeto de partido. Isso tem que ficar bem claro. A gente não tem a menor dúvida que a gente vive uma conjuntura muito árdua. A esquerda brasileira, os socialistas, os revolucionários sofreram uma derrota muito grande com os rumos que o PT levou. E a gente vai viver um processo de reorganização da classe trabalhadora que vai ser um processo difícil, que vai ser um processo demorado. Não adianta a gente achar que esse caminho tem atalho, porque não tem atalho. E com certeza o atalho não é pela via institucional. A gente vai ter uma tarefa difícil, que é a reorganização da classe trabalhadora, que vai nos permitir avanços lentos. A gente não vai conquistar espaço dentro
da institucionalidade, fazendo acordos com a burguesia e achar que isso aí vai nos permitir avançar para um projeto de revolução. Para que um dia a gente tenha condições de almejar uma sociedade socialista, de conseguir uma ruptura concreta e transformar a realidade, a gente precisa ter um partido revolucionário que represente os interesses da classe trabalhadora. É importante a gente lembrar algumas experiências. A gente tem falado do PT, que é a experiência que salta aos olhos, que foi um partido que representou os interesses da classe trabalhadora em algum momento e se desviou por causa das opções táticas que fez para chegar ao poder. Mas esse não é o único exemplo. Na Argentina, em 2001, a gente viu um processo de rebelião que derrubou 6 presidentes do país em 15 dias. E os revolucionários não tinham um projeto de poder, não tinham um partido consolidado para apresentar para a classe, para, de fato, conduzir aquele processo de rebelião a uma revolução socialista. Ao longo dos últimos meses, 2011, a gente tem visto várias rebeliões ao longo do mundo, e eu queria falar mais especificamente do processo espanhol. A gente tem milhões de pessoas nas ruas da Espanha, e qual é a palavra de ordem? Democracia real já. Porque a esquerda, os trabalhadores na Espanha, não aceitam o rumo que o Partido Socialista Obreiro tomou, que é um rumo igual ao rumo que o PT tomou aqui no Brasil, e que a gente não pode deixar que o pessoal tome o mesmo rumo, companheiros. A gente tem que fazer com que o pessoal seja, de fato, a ferramenta necessária para transformar a realidade. É por isso que a gente precisa de um partido diferente dos demais. O pessoal surgiu sob o lema "Um novo partido contra a velha política". Foi o lema da campanha do companheiro Jefferson nas eleições. A gente não pode escorregar nesse caminho. A classe trabalhadora está cansada de partidos que se apresentam como partidos que defendem os interesses da classe trabalhadora e fazem opções táticas que o levam a fazer acordos com a burguesia e atrair os interesses da classe trabalhadora. A gente não pode cair na lógica fácil do pragmatismo, do fisiologismo, da opção de que a via institucional vai nos facilitar a chegar ao poder, transformar, fazer a revolução no Brasil. Eu queria ler aqui, companheiros, um trechinho. A expansão do apoio popular ao PSOL não pode ser conseguida às custas da barganha sobre os princípios socialistas, por meio de mero oportunismo eleitoreiro. Ela só pode ser efetivada por meio de um programa que garanta dignas condições de vida para as classes exploradas. Os socialistas sabem que para mudar a realidade, a primeira condição é conhecê-la. A mesma lógica deve ser aplicada às alianças que fazemos. Como alguém já disse antes, diz-me com quem andas, que te direi quem és. Esse é um trecho da carta do companheiro Osmarino, que rompeu com o MDL, porque discorda dos líderes do partido. Não podemos deixar essa concepção de partido ser vitoriosa, companheiros. É por isso, para defender um partido que vai construir a reorganização da classe trabalhadora e possibilitar a transformação da sociedade, a revolução socialista, que a gente precisa deixar claro. O pessoal precisa ter independência de classe. Não fazemos aliança, não é só com o PP, não fazemos aliança com nenhum partido que representa a burguesia, não fazemos aliança com nenhum partido que está na base do governo Lula, não aceitamos dinheiro de empresários, não aceitamos dinheiro da burguesia. A gente vem aqui fazer um chamado aos companheiros. A gente está lançando, está distribuindo um manifesto por uma frente de esquerda no Rio de Janeiro, e a gente acha que os setores que defendem a posição de que a gente tem que fazer um partido classista, que represente o interesse da classe trabalhadora sem fazer aliança com a burguesia, vamos estar juntos e defender esse projeto de partido. Obrigado, companheiro. Já vou anunciar a tese seguinte, é fortalecer o pessoal. Então, quando estivermos concluindo a segunda tese, vou pedir já que os companheiros ou a companheira responsável se dirija à mesa, por favor. Todos e todas delegadas, delegados, companheiros aqui do PSOL, viemos apresentar, eu e o companheiro Josemar Carvalho, o professor Josemar, a nossa tese, que é aproveitar as oportunidades para fazer o pessoal brilhar. Nossa tese, ela tem vários signatários, né?
especialmente em nível nacional, a companheira Luciana Genro, o companheiro Roberto Bobaina, o companheiro Pedro Fuentes, o deputado estadual Carlos Gianazzi, e aqui no Rio de Janeiro a tese encabeçada pelos companheiros Honório Oliveira e Leandro Fontes, executivo estadual, além do Josemar, e aqui nós temos dezenas de companheiros que são delegados, suplentes, observadores, que ali atrás enobrecem a nossa bancada e são construtores de primeira linha do nosso partido. No momento em que se encontra o 3º Congresso do PSOL. Eu acho que o PSOL, como partido, teve vários desafios, mas o desafio que está aberto à esquerda no presente momento, ele é inédito. Penso que uma dinâmica dessa monta de lutas que percorre o mundo só se repetiu anteriormente, com as devidas cuidados das proporções, no ano de 68, quando houve uma mobilização que conseguiu ser mundial. Houve essa dinâmica de lutas da juventude e dos trabalhadores. Nós achamos que a oportunidade que está aberta no mundo, ela remete a essa data. E mais, achamos que no Brasil nós temos uma diferença. O companheiro Álvaro Neiva falou dos indignados da Espanha, que se mobilizam contra os velhos partidos, social-democracia, contra outras variantes de esquerda, contra os conservadores, mas achamos que no Brasil existe uma particularidade que difere esse processo. Ainda que nós não tenhamos uma luta tão intensa quanto é a luta dos espanhóis, quanto é a luta da ocupação de Wall Street, quanto é a luta dos japoneses contra a energia nuclear, quanto foi as revoluções do mundo árabe, nós achamos que aqui nós podemos ter um pequeno embrião modesto, mas ainda assim um embrião de uma alternativa política que encarne a palavra de ordem de democracia real. Quando se fala em democracia real, os espanhóis falam de várias coisas. O sentido dos indignados é a ruptura com esse modelo de democracia que nós vencemos hoje no mundo. O voto de 2 em 2 anos se elege os representantes, entre aspas, a partir de grandes máquinas partidárias, e quase todos os partidos, boa parte dos partidos, estão envolvidos diretamente com grandes negócios. Então existe cada vez mais uma privatização da própria política. Esse grito, essa insurgência contra esse modelo de participação, ele infelizmente ainda não encontra uma esquerda nutrida capaz de dar respostas. Nós temos o Bravo, o novo partido anticapitalista na França, mas ele também encontra as suas dificuldades, que são dificuldades naturais do pacto de uma esquerda anticapitalista. O que nós queremos no processo do 3º Congresso Nacional, e depois o Josemar vai tocar em propostas mais claras, mais concretas, traduzir, é que aqui no Brasil, ainda que a dinâmica da crise seja mais mediada, nós temos uma pequena ferramenta que nós temos que trabalhar o máximo para que ela se torne o que o companheiro Plínio falou na campanha eleitoral, o partido necessário. E para que esse partido possa ser o partido necessário, nós temos que sair do 3º Congresso com o máximo de unidade possível. E essa unidade tem que ser capaz de apontar os rumos para aproveitar as enormes oportunidades que o partido tem pela frente. Nós olhamos os movimentos sociais. Aqueles que ocuparam a reitoria e tiveram conquistas na UF são do PSOL. Os servidores públicos agora das universidades que travaram uma queda de braço contra o governo do Lula, e aqui no Rio de Janeiro nós temos o Sintuf como uma expressão importante, é PSOL. Os companheiros bombeiros, companheiros que hoje estão na luta, junto com os previdenciários, que conquistaram uma unidade fundamental, que é uma unidade política no Rio de Janeiro, onde tem bombeiros, tem policiais, tem a luta contra as OS, os servidores da saúde, fizeram uma luta brava, ainda que o governo tenha conseguido a maioria do parlamento. Tem referência em qual partido? Que nós temos uma bancada vasta de companheiros que tem uma camiseta SOS Bombeiros que traduz o tamanho da intervenção que a Janira, que o Freixo conquistaram em relação a essa que foi a principal luta política do país. Portanto, a reflexão que nós trazemos, e passo aqui agora ao Josemar, é de que o pessoal está envolvido nas lutas. A direção majoritária dos movimentos no Brasil ainda é lulista, ainda é da Dilma, ainda é referenciada no PT. A maioria das pessoas que se dizem de esquerda no Brasil ainda tem ilusões de que o PT vai resolver seus problemas. Mas a margem política e econômica começa a se esgotar. E a única alternativa capaz de oferecer
um caminho, um sinal, uma proposta, uma plataforma para os movimentos sociais e para os setores do movimento de massa que rompem com o PT é o PSOL. Para isso o PSOL tem que se resguardar e não cair numa postura demasiado estreita, nem numa postura que dilua o seu princípio e a sua identidade fundacional. E é disso que o Josemar vai tocar agora. Bom dia a todos e todas, companheiros que vieram de Paraty, a Bom Jesus, aí companheiros que vieram organizar aqui o congresso, então aí alguns viraram a noite aqui. Eu quero saudar, porque são companheiros que estão, de certo modo, construindo um partido com toda a dificuldade que nós temos, que é enfrentar não só a velha direita, mas também enfrentar o PT e seus aliados no município, em alguns casos as oligarquias, né, municipais, né, e prefeituras, muitas vezes têm práticas abertamente repressoras. A minha função aqui na tese é defender 3 resoluções que nós do mês estamos apresentando a esse plenário. 3 resoluções que visam discutir tanto a política de funcionamento do partido quanto uma proposta de política de aliança a nível nacional. Para nós, o PSOL é um partido, é um projeto de poder. Eu discordo daqueles que dizem e que ficam desorgulhosos das ações do PSOL. Me orgulha muito, e não estamos aqui debatendo o mandato da companheira Janira, o mandato do companheiro Jean Williams, do Chico Alencar e do Marcelo Freixo. Ignorar as ações que esses companheiros têm como parte de um balanço político sobre caracterização do PSOL é ignorar parte da realidade. Ignorar as ações dos lutadores dos diversos movimentos sociais e não interpretá-los como parte do PSOL também é ignorar parte da realidade. Falo isso porque se existe um perigo no PSOL é que ele se liquide também pelo sectarismo. E a esse nós damos um combate político. E é nesse marco que eu quero começar a discutir que o PSOL é um projeto de política, um projeto de poder que visa a construção de uma hegemonia no aparelho do Estado e na sociedade. A eleição, não achamos, como alguns pensam, a eleição um momento terciário, quaternário. Para nós a eleição é mais um momento da nossa luta, na qual temos que apresentar um programa que seja um programa de transição ao socialismo, mas que saiba também construir e dialogar com a subjetividade da massa. Temos uma política clara, enquanto PSOL, que passa por articulações e construções de alianças. Nós vamos ter aí algumas candidaturas no ano que vem, algumas já com pesos em cidades do interior, que vamos tentar construir prioritariamente com os movimentos sociais combativos, mas também com o PCB e com o PSTU. Isso não nos remete a estreitar a nossa tática. O eixo central da nossa política não pode servir como uma mordaça, como risco de cairmos num sectarismo que, longe de se construir em alternativa política, acaba por aguçar e acaba por sectarizar e por fechar o diálogo com os setores mais amplos da sociedade. Para nós o PSOL é um projeto, e enquanto projeto em construção, dialoga abertamente com outros setores. E ao dialogar com outros setores, não pode perder em vista o seu projeto socialista e também não pode ter uma política que seja de liberação irrestrita em geral de alianças, abrindo mão da sua política de construção de uma hegemonia socialista na sociedade. Para nós, no mês do movimento esquerda socialista, vemos que é prioritário a construção de candidaturas que passam pelo nosso arco tradicional de alianças com o PSOL, com o PCB e com o PSTU. Porém, não descartamos a possibilidade de exceções em alguns pontos e algumas cidades, principalmente em lugares onde o PSOL tem uma representação significativa e politicamente está inserido nos movimentos sociais com companheiros que têm representações políticas. E esse é o caso aqui no Rio de Janeiro. O companheiro Marcelo Freixo
é a prova viva da luta dos direitos humanos. Possui uma ampla influência nos setores políticos, artísticos e intelectuais. E já se mostrou que tem uma forte parcela de representação na sociedade. Não podemos abrir os olhos para isso. E defendemos aqui nós do mês que, se pudermos ampliar as alianças à luz de um programa político, assim faremos. Faremos à luz de um programa, não à luz de alianças gerais construídas sem um critério a nível nacional. Defendemos também que Belém é uma outra exceção. O companheiro Edmilson Rodrigues, que além da experiência como prefeito, também expressa a opinião dos movimentos sociais lá do Pará. Cabe lembrar que tanto o Edmilson quanto o Marcelo Freixo foram campeões nacionais de voto do partido, o que mostram que essas figuras estão para além da barreira e da política do PSOL. Queremos assim, aqui, dizer que a nossa posição é uma posição que não comunga com o oportunismo pragmático daqueles que visam ampliar as alianças de forma geral e restrita e que nos levaria alguns municípios a coligar com máquinas burocráticas ligadas aos poderes executivos municipais. Mas também não comungamos com aqueles que fecham a sua discussão à luz de um sectarismo que não amplia as possibilidades e o debate para além das fronteiras e não colocam a responsabilidade do PSOL de se tornar uma alternativa política concreta. 13 minutos. Por isso, nós do mês defendemos o eixo de uma política de alianças que mantenha o nosso arco concreto, mas que entenda as contradições que existem em Belém e no Rio de Janeiro. Essa é a nossa política traçada para as alianças. Vi alguns companheiros que me antecederam, e aí é importante que para você construir um partido forte, há também uma questão de funcionamento. Não se constrói partido vivo, construído apenas com base nos gabinetes ou com reuniões de cúpula. Precisamos de um partido que tenha reunião mensais das suas instâncias de direção, né? E também a nível municipal. Precisamos de um partido que tenha plenária trimestral dos seus filiados, que aponte para uma proposta de nucleação, para que cada companheiro que sai aqui vire um multiplicador de uma política de construção partidária. Precisamos também de um plano de formação política que vá para além das militâncias das correntes organizadas, que consiga dialogar e que consiga ampliar com os demais companheiros. E precisamos também apontar e se inserir nos movimentos sociais como forma de dialogar. Movimentos sociais, inclusive, que estão fora da lógica tradicional que nós temos dos sindicatos, mas também ampliar com os trabalhadores, com os desempregados, com portadores de deficiência, com ambientalistas, com novos movimentos como o GLBT e os demais movimentos. O pessoal precisa se inserir e precisa ter um plano de conjunto que passa por se inserir. E também defendemos também que a próxima executiva faça um balanço, faça um acompanhamento do interior do Estado, visando ampliar o debate eleitoral. Um minuto para concluir. Para fazer um debate que acompanhe as diversas candidaturas do interior. Porque o nosso partido pode se enraizar e deve se enraizar em cada município, a cada município desses 92 que temos no Estado. Por isso, concluo a minha tese aqui afirmando que o PSOL é um partido necessário e é um instrumento, é uma ferramenta política da qual nós temos que cuidar com todo carinho. Não aceitamos propostas oportunistas que levam ao libertacionismo, mas também não caímos na teia fácil da irresponsabilidade que o sectarismo e palavras de ordem falaciosas nos levam. A nossa tese, aqui termino dizendo que é importante olhar, entender, estudar a realidade que está posta e apresentar uma alternativa real e concreta. Assim termino a defesa dos companheiros do movimento de esquerda socialista, chamando todos a dialogarem, a apresentarem e a fazerem debate com as nossas resoluções aqui apresentadas. Tiveram mobilizações, greves de trabalhadores, como
contra as demissões, onde o capital realmente tentou cortar a sua crise, superar a sua crise, tirando o direito dos trabalhadores. A gente vê uma crise política clara quando a gente pega diversos países árabes que fizeram diversas mobilizações, foram para as ruas, todo mundo repercutiu imensamente, exigindo que a escolha dos seus representantes fosse de maneira mais democrática. A gente vê que nós temos uma crise ecológica quando a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, as diversas enchentes que tiveram há pouco tempo em Niterói, em Santa Catarina, desabrigando diversos trabalhadores e ficando na inércia, sem o sistema conseguir dar uma resposta para isso, né? Então, essas diversas situações, essas diversas mudanças na conjuntura que se deram nesse primeiro semestre, elas não têm como ser mudadas apenas no marco econômico. Por isso que para nós, para mudar essa situação é apenas tendo uma transformação social. E essa transformação social só pode ser o socialismo. Mas é uma tarefa difícil hoje dentro de um sistema que está completamente corrompido, né? E para isso nós precisamos fazer algumas coisas para chegar pelo menos mais próximo disso. E é papel fundamental do pessoal estar inserido dentro das lutas dos movimentos sociais, né? E já está, muitas vezes. A gente vê agora, nesse primeiro semestre também aqui no Brasil, a greve que teve, a luta dos trabalhadores de Jirau pelas obras do PAC, tinha militantes do PSOL lá inserido na luta, né? É uma luta árdua, porque todo trabalhador é explorado e lá eles estavam, podemos dizer que muito mais, né? Sem nenhuma condição de trabalho. A gente vê que o pessoal está inserido quando a gente vê a luta dos bombeiros aqui no Rio de Janeiro, que acabou não, porque ainda continua, mas que teve um ato com 40 mil pessoas, né, em Copacabana, e estava lá os militantes, as figuras públicas do PSOL. A gente vê que a militância do PSOL está inserida quando a gente vê a greve de educação, que aconteceu em quase 12 estados do país, e estava lá os militantes do PSOL. Então, os militantes do PSOL são aqueles que estão inseridos nas lutas sociais. Mas nós temos que começar a fazer luta articulada. E fazer luta articulada significa o nosso partido ter orientação para a sua militância. Nós sabemos como foi importante que a CUT cumpriu para a construção do PT. E nós precisamos ter uma orientação do partido para os militantes do PSOL no âmbito sindical. Nós não defendemos de forma nenhuma que o PSOL tenha sua central. Nós defendemos a autonomia e a independência da central frente a partidos. Mas nós sabemos que os militantes do PSOL têm que ter uma orientação para uma construção comum. Nós sabemos que hoje, no mínimo 3 frentes existem dos militantes do PSOL no âmbito sindical. E sabemos que essas lutas elas poderiam ser muito mais articuladas se tivéssemos todos juntos numa mesma frente. Nós sabemos também como a juventude é importante para o nosso partido. A gente viu no Chile a juventude saindo às ruas, exigindo educação pública, onde as universidades são todas privadas. E no Brasil a juventude já cumpriu papéis importantes. Então nós do PSOL, nós temos que ter uma construção forte da juventude. E já temos, isso demonstrou no último congresso da UNE, onde a bancada de esquerda cresceu nesse congresso. Só que a unidade dos estudantes e da juventude não pode se dar só nos congressos de UNE. A unidade da juventude, ela tem que se dar em políticas concretas, como contra os estágios que precarizam a juventude e a campanha dos 10% do PIB para a educação. Nós achamos que essa última direção do partido deu um salto importante nas setoriais. Fizemos encontro de negras e negros do partido, está tendo encontro de mulheres do partido, que a gente sabe como é importante, já teve em São Paulo, vai ter no Rio de Janeiro, vai ter encontro nacional. O setorial LGBTD está se organizando e está dando uma dinâmica maior para essa frente, e a candidatura e a eleição do companheiro Jean Willis contribui muito para isso. Mas nós achamos que mais que isso, o partido tem que incorporar a política das setoriais. Isso significa ter mulheres na sua direção, ter política para o povo mais pobre, que é onde o povo negro está inserido. Num outro aspecto não menos importante, companheiros,
companheiros, nós sabemos como está difícil hoje discutir política com a sociedade. Nós sabemos como está difícil. Política virou sinônimo de corrupção, de bandidagem, de ladrão. E por isso, no momento da eleição, a população ainda tem que discutir política. Ainda está de olhos abertos, de ouvidos abertos. Ainda tem que escolher quem serão seus representantes. E nós temos que aproveitar o período da eleição para apresentar um programa e para construir figuras públicas fortes do PSOL. E por isso nós ficamos muito felizes com a candidatura aqui do Rio de Janeiro, do Marcelo Freixo, e achamos que vai ter uma chapa forte de vereadores, e tem que ter uma chapa de vereadores fortes, com o companheiro Leonardo e outros companheiros que estão inseridos nos movimentos sociais. E ficamos mais felizes também quando nós conversamos aqui com militantes que já estão articulando as suas campanhas, as suas lutas no interior, né? Como os companheiros de Niterói, como os companheiros de Itaboraí, como o companheiro Alex, como os companheiros de diversas cidades já estão organizando suas candidaturas. Porque construir candidaturas é construir uma política para apresentar para a sociedade, né? E para ir concluindo, que eu vou passar, vou dividir aqui meu tempo com os companheiros, nós achamos que esse congresso, ele não pode ficar apenas na discussão de alianças ou não alianças. Nós teremos um espaço do partido para isso, que é a conferência eleitoral. A conferência eleitoral do partido vai discutir a política de alianças. Nós achamos que nós temos que avançar mais nesse congresso. E nós temos que discutir a política. E a política passa por com quem que o nosso partido vai dialogar. E para nós, o nosso partido tem que dialogar é com as massas. Para nós, o problema do PSOL não é ele cair no oportunismo, e é ele cair no esquerdismo, porque o PSOL tem chances de sumir nas próximas eleições. E por isso, companheiros, a unidade do partido é fundamental. Eu li todas as teses nacionais, e tem muito acordo nas teses. Tem muito acordo, companheiros. É óbvio, quando a gente vem aqui na frente, a gente costuma falar mais das diferenças. Mas nós temos muitos acordos. E esses acordos, eles têm que ser explorados. A gente precisa levar o pessoal para a rua com os acordos que se tem. Debater as diferenças. Mas agora, companheiros, num partido com quase 70 mil filiados, nós reunimos quase 10 mil. Isso porque quem decide a política desse partido são sim os militantes. Isso está demonstrado. Quem decide a política desse partido é quem constrói o partido. E por isso que nós reunimos quase 10 mil pessoas agora, militantes, que vão decidir o futuro do nosso partido. Para concluir mesmo, para passar aqui para os nossos companheiros, eu queria finalizar dizendo que ninguém nasce socialista. Mas todos os trabalhadores já nascem para ser oprimidos, já nascem para ser explorados. Então nós precisamos ganhar esses trabalhadores e ganhar eles para o socialismo no processo. Esse é o nosso desafio. Obrigada. Bom dia, companheiros e companheiras. Meu nome é Jadiel, sou do INASSE, militante do INASSE. Eu vou focar minha questão na situação estadual. Nós vemos aí as mazelas dessa dupla, estadual, municipal, capital, dessa dupla Sérgio Cabral e Eduardo Paes. Percebemos a situação dos hospitais públicos no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio. A precariedade, quanta gente morrendo aí, sem atendimento, sem nada. É a questão da educação, vimos aí a situação da não atendimento às reivindicações dos trabalhadores da educação, e também a mais que chamou mais atenção, que movimentou muito, mobilizou muito a sociedade carioca e fluminense, a questão dos bombeiros, aquele grande ato que teve 40 mil pessoas em Copacabana no dia 12 de junho, Então, a gente aqui para afirmar a nossa preocupação e a gente atenção com o perigo, que já que a gente está também nas vésperas, de sediarmos grandes eventos mundiais, que são a Copa e as Olimpíadas.
E no caso, a gente tem a gente já teve uma situação muito forte aqui, que foram os Jogos Pan-Americanos, que se gastou 10 vezes mais do previsto em orçamento e, no entanto, nenhum legado deixou para o povo trabalhador, o povo trabalhador, o povo pobre desse estado, né? Então, a gente vem aqui para a gente estar atento, entendeu? Mostrar que nós precisamos estar atento a esse dinheiro público que é gasto e depois não tem nenhum legado para a nossa sociedade, né? Agora, o que a gente observa também aqui é que a cada eleição eles estão lançando as sopas de letrinha, né? Em 2008, não sei se vocês lembram, é a UPA. O governo estadual, né? Até lembro que na época, a gente pode acompanhar, o Eduardo Paes estava baixíssimo com os índices de aprovação muito pequenos, né? O índice eleitoral de apoio. O que aconteceu? Eles lançaram, aí o governo estadual em tabelinha lançou a UPA. E o que aconteceu? Ludibriando e a pouca efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral, o que aconteceu? Eles fizeram uma campanha, né? Espalharam ao redor de toda a cidade, a UPA funcionando, na época de eleição funcionava muito bem e tudo, e agora não funciona mais. Quando foi na eleição do ano passado, 2010, lançaram, aí o grande marco foi a UPP. A UPP, né, que era a solução para a segurança e tudo. O que nós vimos agora? O que nós observamos claramente? As UPPs se restringem às áreas onde vai ter os megas eventos. Não passa disso, né? Só na Baixada, nos 12 minutos e meio. O meu nome é João Carlos, sou presidente do Diretório Municipal de Itaboraí. Evidentemente que o pessoal ele não só olha unicamente exclusivo para um município, mas é um conjunto de municípios do nosso estado, mas eu quero falar diretamente ao município de Itaboraí. Talvez muitas pessoas que estejam aqui não sabem um projeto, para mim eu diria que é um projeto da elite, da burguesia que se instalou dentro do nosso município, ao qual por um processo licitatório, eu posso dizer assim, ao qual não se discutiram de todo aquele projeto do Combeste, que é o projeto Petrovivo do Estado do Rio de Janeiro, ao qual ele se envolve mais de 15 municípios, mais diretamente o município de Itaboraí, ao qual a sociedade não participou, e hoje a gente se encontra dentro do município. Se eu for colocar ou pontuar os problemas que trará para dentro do município com a construção do Combeste, eu acho que levaria bastante tempo, mas a gente consegue deixar claro para vocês observarem que hoje a gente encontra dentro de Itaboraí já os impactos que já vem trazendo ainda antes de terminar esse projeto do Combeste, que a gente já encontra o impacto ambiental, a gente encontra o impacto social, que para mim esse é um dos piores, que já está aparecendo dentro do município, ao qual um consórcio de empresas que vieram para construir esse polo petroquímico, ao qual algumas delas já se foram embora e já deixaram um grande número de pessoas desempregadas dentro do nosso município. Isso é uma das coisas que a gente precisa, de fato, debater. E o pessoal, com toda a dificuldade que a gente se encontra no nosso município, para concluir, de colocar que o pessoal é um partido que não apresenta uma política tradicional, igual existe nesses partidos que está hoje se estabelecendo, fazendo transferência de pessoas de um município para outro, que está lá dentro, seu PMDB, seu PDT, que um município ao qual era tido como um dos mais pobres do nosso estado, e essas pessoas hoje estão indo para lá, eu não sei por que eles querem ir para dentro de Itaboraí, mas o pessoal, com a sua militância que está lá, o que nós queremos apresentar para a sociedade de Itaboraí é uma política programática, é uma política social, assim também como o pessoal, tanto nacionalmente quanto para dentro do estado, como para dentro do Rio de Janeiro, na figura do senhor Marcelo Freixo, nosso deputado estadual, e assim nós vamos trabalhar. Eu sei que talvez seja difícil a gente conseguir eleger um prefeito, mas nós vamos fazer o possível de colocar para a sociedade do município que a política que o pessoal apresenta para a sociedade não é esse tipo de política tradicionais,
belega, sem vergonha que a gente encontra, talvez, nesse país e nesse estado que se encontra o companheiro Sérgio Cabral e o senhor Eduardo Paz. Muito obrigado, companheiro. Momento de crise, que não é uma simples crise econômica rápida e passageira do capitalismo. A avaliação que a gente faz é que hoje o cenário mundial é de um processo de convergência de crises, onde a crise econômica expõe com mais clareza os limites da sociedade capitalista. Uma sociedade que há 3 anos atrás passava uma crise alimentar, onde mesmo a humanidade produzindo alimentos suficientes para alimentar toda a população da humanidade, mais de 20% da população passavam fome. E cada vez mais terras agricultáveis eram destruídas e tomadas para a produção de novas fontes energéticas. Novas fontes energéticas porque o mundo também vive uma crise energética. Para manter em funcionamento uma lógica de sociedade onde, por um lado, se vive o consumismo desenfreado, histérico e frenético da sociedade capitalista e, de outro, fica a fome centrada no modelo de desigualdade. A crise energética, a crise alimentar são duas faces de uma crise ambiental, onde o homem, hoje, já consome muito mais recursos naturais do que o planeta Terra é capaz de repor. E o capitalismo, para sair da sua crise, tenta construir novas demandas de consumo. Ou seja, ou a gente destrói mais a Terra, ou a gente consegue colocar o homem como espécie capaz de destruir o planeta, ou a gente sucumbe a uma crise econômica. Ou seja, o modelo de sociedade capitalista, centrado na exploração do homem pelo homem, na criação permanente de novas demandas de consumo, está em xeque. Está em xeque porque a economia não consegue continuar crescendo e está em xeque porque o homem se tornou uma espécie parasitária e destrutiva capaz de destruir o nosso planeta. O resultado dessa crise tem sido uma mudança na situação da correlação de forças mundial. A Primavera Árabe deixa para a gente a primeira lição. O povo organizado continua sendo capaz de alterar a correlação de forças numa sociedade, de derrubar regimes e de construir novas realidades políticas e sociais. A Primavera Árabe não é, como tentam passar a maior parte dos meios de comunicação, uma luta exclusivamente política. É uma luta política, econômica e social dos setores pobres dos países do norte da África e do Oriente Médio, que se cansaram de uma situação de exploração e que são vítimas da crise econômica mundial. A Europa hoje, na crise da Grécia, da Espanha, onde 50% da juventude está desempregada, greves gerais, milhares de pessoas nas ruas, milhões de pessoas nas ruas, continuam pressionando o centro do capitalismo com relação à necessidade de encontrar saídas para a crise. No último período, a gente tem acompanhado nos Estados Unidos, com histórico de repressão e perseguição à esquerda dos movimentos sociais, o povo toma as ruas, colocando contra a parede o centro do capitalismo. É nesse cenário que nós temos que pensar a realidade brasileira, onde, embora com nuances, a crise econômica também se instala. O governo Dilma se inicia com um corte de 50 bilhões no orçamento. Continua uma política de arroxo fiscal, aumentando o superávit. O modelo de Estado que vem sendo construído no mundo inteiro, desde a década de 70, com a crise do modelo de bem-estar social, se acirra no mundo inteiro e também no Brasil. É cada vez menos direitos sociais, cada vez mais arroxo nas políticas sociais e cada vez maior o Estado penal. Assim como a Colômbia, o Brasil é hoje centro de experiências de políticas de controle social. É o caveirão, é o PP, é o choque de ordem, é a polícia
voltada para controlar a população pobre, principalmente aqueles que sobram de um mercado incapaz de assimilar todos os trabalhadores do nosso país. Trago uma forte resistência. A campanha contra o caveirão, da luta contra as emoções, do questionamento de um modelo de sociedade onde para os mais pobres as políticas sociais só chegam se for através da polícia, se for através do controle. Se você quer algum direito, você tem que ficar calado. O PSOL é hoje protagonista do questionamento desse modelo. É por isso que a gente aqui no estado do Rio de Janeiro tem capacidade de fazer do PSOL uma alternativa política capaz de enfrentar o modelo levado à frente pelo governo Dilma em conjunto com os governos Sérgio Cabral e Eduardo Paes. Não nos contempla, aqui no estado do Rio de Janeiro, fazermos simplesmente o papel de crítica. O nosso papel é de apresentar o PSOL como alternativa política real. E somos capazes disso porque estamos inseridos num conjunto de lutas sociais. Aqui no Rio de Janeiro, o PSOL coloca em pauta a ocupação de reitorias para questionar a precarização da educação superior. Aqui no Rio de Janeiro, o PSOL é porta-voz do movimento dos bombeiros, maior questionamento sofrido pelo governo Sérgio Cabral até agora. Aqui no Rio de Janeiro, o PSOL é porta-voz da luta contra a criminalização da pobreza e contra as emoções, alçadas a seu grau máximo sob a justificativa da recepção dos mega-eventos. A alternativa política que a gente quer construir é uma alternativa política capaz de se confrontar com o modelo. E essa alternativa política não será construída num modelo de partido onde a gente busca atalhos para o crescimento, onde a gente vê, onde setores do partido veem, na aliança com setores conservadores da política local, a possibilidade de fazer o pessoal crescer e encontrar facilidades. Onde a gente vê, onde setores do partido veem no rebaixamento programático de um partido que cresce, se afirmando na luta, o caminho para ampliar a sociedade. Nós afirmamos que esse não é o caminho. O pessoal tem crescido enfrentando esse modelo hegemônico no estado do Rio de Janeiro. E a maneira do pessoal continuar crescendo e se afirmando como alternativa política é não se desviar desse rumo, é não cair no caminho fácil dos atalhos que colocam em risco a coerência e o projeto político estratégico do Partido Socialismo e Liberdade. Obrigado, Flávio. Eu sou Renato Cinco, vou continuar a defesa da tese por uma outra civilização apresentada pelos companheiros do Enlace. Eu tenho ainda alguns minutinhos aqui para falar. Eu queria passar apenas algumas mensagens bem sucintas. A primeira é a seguinte, companheiros. Nós, quando organizamos um partido político, acho que a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é qual é o objetivo do nosso partido político. Qual é o objetivo do PSOL? Por que nós estamos organizados no partido? Nós estamos organizados porque nós queremos levar o nosso partido ao poder, ou nós estamos organizados porque nós queremos que o nosso partido seja um instrumento de transformação da realidade, seja um instrumento de emancipação da classe trabalhadora. Eu acho que a grande maioria dos militantes que estão aqui dentro, independente das conclusões que chegam no dia a dia da política, estão organizados para transformar a realidade. Aí, companheiros, se nós estamos organizados para transformar a realidade, nós não podemos encarar um partido político como se ele fosse um time de futebol, por exemplo. Quando nós temos um time de futebol e torcemos para um time de futebol, não interessa os métodos para o nosso time sair vitorioso do campeonato. Ninguém fica triste, não é, se o Flamengo ganha um campeonato com gol de mão, com erro do juiz, não é, com impedimento não marcado. Isso não interessa. Mas
na luta política, na luta pela transformação da realidade, isso interessa. Isso interessa muito. Porque cada vez que nós utilizamos de atalhos para tentar chegar ao poder, e esses atalhos podem ser tanto atalhos do ponto de vista ético, como atalhos políticos, cada vez que nós utilizamos cada um desses atalhos, na verdade, nós vamos deixando de ser um partido pela transformação e vamos nos transformando num partido pelos nossos próprios interesses, num partido time de futebol. Porque a burguesia, para manter o seu poder, ela espera cada um dos nossos vacilos e se aproveita de cada um dos nossos vacilos para nos derrotar. Então, se nós quisermos ser um partido político que luta pela transformação e não simplesmente pelo poder, nós, em primeiro lugar, não podemos ter uma política de aliança que nos fragiliza, que nos coloca numa posição de sermos iguais aos outros partidos políticos. Eu queria entender como a gente vai ser um partido político pela transformação se nas eleições no ano que vem eu tiver que mentir para os meus companheiros, para as minhas bases, dizendo, por exemplo, que o Partido Verde é um partido ético. O Partido Verde não é um partido ético. O Partido Verde é um partido absolutamente envolvido em corrupção e na utilização das verbas do fundo partidário. Quem não conhece o Partido Verde, eu recomendo a leitura do livro do José Lozeiro, Partido Verde, um clube de amigos com dinheiro do fundo partidário. Leia esse livro, vocês vão saber a realidade sobre o Partido Verde. E, companheiros, mais grave ainda seria, em 2014, o nosso partido se apresentar nas eleições para a presidência da República, não com uma candidatura própria, não com uma candidatura que afirme o socialismo e afirme a luta dos trabalhadores, mas se apresentar nas eleições subordinados à candidatura da Marina Silva, uma senhora que não é socialista, que não é de esquerda e que não tem um projeto de transformação da sociedade brasileira. Companheiros, o PT, o Partido dos Trabalhadores, foi construído num momento histórico muito mais favorável do que o momento histórico em que nós construímos o PSOL. O Partido dos Trabalhadores, ele surgiu fruto da luta de massas contra a ditadura militar. O nosso partido surgiu da necessidade dos nossos militantes de resistirem ao que se transformou o PT. Essa foi a origem do nosso partido. E a nossa obrigação, em cada momento, é não aceitarmos uma ideia de que o nosso partido é um time de futebol, que ele está acima do bem e do mal, que não pode acontecer com o PSOL o que aconteceu com o PT. Muito pelo contrário, nós temos que construir esse partido estando vigilantes, permanentemente vigilantes, para que o que aconteceu com o PT não aconteça com o nosso PSOL. E aí, companheiros, só para concluir, eu espero que este seja o último Congresso Estadual do PSOL que acontece em apenas um dia e meio de debates e de discussão. Esse Congresso do PSOL, desde que esse Congresso foi convocado, eu me lembrei da menor cidade do Rio de Janeiro que eu conheço, que é Sumidouro. Quando você vai em Sumidouro, se você der mole, você passa por Sumidouro e não viu que passou por Sumidouro. Esse congresso está assim, ele mal começa e já vai acabar. Obrigado. A mesa queria anunciar que nós vamos encerrar aqui a recepção das resoluções ao Congresso, conforme combinado. Eu sei que o Álvaro está terminando de redigir aqui. Não, pois é, o Álvaro está terminando de redigir, não é isso, Álvaro? Terminou ali, ó. Então, claro que a gente vai esperar, né?
Então nós vamos recepcionar essa resolução do companheiro Álvaro e vamos encerrar aqui o recebimento das resoluções. Depois nós vamos fazer aqui uma triagem para organizar o próximo ponto. Bem, gente, bom dia a todas e todos. Meu nome é Edilson, como colocou o Jefferson, sou membro da Executiva Nacional do partido, fundador desse partido, junto com o companheiro Babá, que está aqui, grande companheiro nosso, e milito no estado de Pernambuco, onde presido o partido lá também, e temos uma tese inscrita ao Congresso Nacional do Partido. E agradecemos aí a oportunidade, né, da direção aqui, dos militantes do Rio, de abrir o espaço para que a gente possa dialogar um pouco com vocês sobre a nossa sensibilidade acerca do que são os desafios do nosso terceiro Congresso. Primeiro eu queria apresentar quem somos nós. Nós somos um grupo articulado em alguns estados do país. Até bem pouco tempo atrás militávamos no movimento Esquerda Socialista, MES, mas por divergências políticas rompemos com essa corrente, né, que mantemos aí um grande respeito pelos companheiros, mas decidimos lançar uma tese alternativa exatamente para poder fazer o debate que nós queremos estar fazendo agora com vocês. Somos hoje um pequeno agrupamento, que vai ter no máximo 10% do Congresso Nacional do Partido, dos seus delegados, e esperamos ser ouvidos e compreendidos pelos companheiros. Bem, nós falamos ao partido a partir de um determinado ponto de vista. A nossa tese, ela não está sediada geograficamente no sul-sudeste do país. Ela está sediada no nordeste do país. 80% desses nossos delegados estão em Pernambuco e na Bahia. E a nossa tese tem uma preocupação muito grande em que o PSOL seja um partido que se preocupe em organizar politicamente não só os estudantes da UF, os estudantes da USP, da Universidade lá do Rio Grande do Sul, mas se preocupe também em organizar politicamente a cooperativa dos apicultores de Trindade, lá no sertão do Araripe, fronteira com Piauí, entre Pernambuco e Piauí. O partido precisa ter política para o país. Por isso, o nome da nossa tese é PSOL, um passo em direção ao Brasil real. Nós achamos que é muito justo que o partido incorpore ao seu programa e coloque em relevo no seu programa aspectos que tenham facilidade e dialoguem mais com as vanguardas mais avançadas do nosso país, que estão, obviamente, nos grandes centros, como é o caso de Recife, uma cidade onde eu milito com mais frequência. Mas nós temos a preocupação real de que o nosso partido seja um partido de massas, seja um partido popular. E um partido de massas, um partido popular, ele não pode ser um partido messiânico, onde as lideranças se apresentam nacionalmente e organizem aquele ribeirinho do Rio São Francisco, aquele que está numa das ilhas do Pará, apenas pela fotografia dessa liderança. Nós achamos que é importante que o PSOL organize essa massa de filiados. Nós vamos ter nesse congresso aproximadamente 13 mil filiados reunidos. Nós achamos que nós temos o desafio de transformar esses 13 mil filiados em militantes partidários. E diferentemente de algumas teses que reclamam que o Congresso do Partido traz muita gente para dentro do partido e isso atrapalha, nós achamos que isso é um desafio para o partido. O nosso desafio não é traçar um corte entre quem é militante e quem é filiado. O nosso desafio é ver da nossa massa aí de quase 70 mil filiados, quais são aqueles que os nossos quadros conseguem mobilizar. E está mostrado aí que são mais ou menos 13 mil filiados. O nosso desafio agora é transformar esses 13 mil filiados em militantes de uma tarefa política centralizada em nível nacional. E, bem, óbvio que tem um debate de fundo que é importante que se faça sobre o que é um partido de massas, o que é um partido de vanguarda. Mas nós entendemos que se nós queremos uma outra civilização,
Nós temos que construir uma outra civilização e não decretá-la no Congresso. É preciso construir uma outra civilização. E repito, aquela senhora da Sociedade de Mulheres de Terreiro, lá de Palmares, em Pernambuco, ela quer participar dessa construção. Ela precisa de uma outra civilização, mas é preciso que ela participe. Aquele companheiro da cooperativa de extração de leite em agricultura familiar no sertão central de Pernambuco, em Salgueiro, ele quer participar da construção de uma nova civilização. Ele não quer que alguém decrete isso e imponha a ele uma outra civilização. Ele quer, tem o direito de participar, e nós do PSOL temos a obrigação de construir uma ponte entre o nosso programa estratégico e o programa imediato, que vai mobilizar desde aquele sertanejo mais humilde até aquele estudante mais avançado que está fazendo doutorado no centro urbano do país. Por isso, nós achamos que a transformação da realidade que foi tão colocada aqui, ela não pode ser decretada. E aí entra uma questão de método, de que tipo, inclusive, de Estado que nós queremos construir. Se é um Estado participativo de fato, ou é um Estado de iluminados que vão dizer o que vai ser transformado, como vai ser transformado. Nós achamos que esse é um debate que o nosso partido precisa fazer com profundidade. Um partido popular não é só um querer, mas mostra um tipo de organização societária que nós estamos preparando. E a sociedade de conjunto já mostrou que não gosta de modelos centralizadores. A sociedade está mostrando que não abre mão de participar da construção das soluções para os seus problemas. Bem, nós apresentamos como proposta para resolver esse problema que o partido PSOL precisa ser um partido programático. Um partido programático. E um partido programático para nós não é um partido que defende o socialismo, porque socialismo não é programa. Um partido programático não é um partido que fica esfregando ideologia na cara do povo. Um partido programático é um partido que sabe elencar quais são as tarefas políticas que o conjunto da sociedade sente necessidade e tem uma noção de urgência que essas tarefas sejam cumpridas. E nós apresentamos 3 elementos centrais que nós entendemos que deva ser a espinha dorsal programática do nosso partido. O primeiro elemento, não necessariamente o mais importante, mas um deles, é a questão da corrupção. E não como uma questão moral, como uma questão meramente ética, mas como uma questão que precisa de soluções estruturais. E o PSOL precisa ser entendido, compreendido e visto como um partido que é contra a corrupção de forma intransigente. E esses 3 mil filiados que nós temos no Brasil precisam ser transformados em militantes contra a corrupção. Mas não só isso. O PSOL não pode apresentar os seus quadros e os seus candidatos como aqueles que vão ser suficientes para ocupar os postos no Estado democrático burguês e resolver os problemas. Não. Existe uma crise de regime. Uma crise de regime. Uma crise ética. Que é uma das crises desse início do século XXI. E como é que a gente resolve isso? O PSOL precisa apresentar como alternativa à corrupção não uma nominata de candidatos, precisa apresentar uma outra democracia. Uma outra democracia. Lá em Recife nós vamos fazer agora uma aliança com o Partido Pirata. E estamos construindo com eles uma proposta de democracia digital na cidade. Uma proposta bem acabada, onde nós vamos apresentar um orçamento participativo ambiental e digital, utilizando instrumentos de biometria para poder fazer a população participar efetivamente da definição dos rumos da cidade. E isso é buscar envolver a sociedade na construção de uma nova democracia real de verdade e não só no discurso.
E nós achamos que o pessoal precisa se debruçar sobre isso, discutir com a sociedade alternativas viáveis e estruturais para o problema da corrupção. Um outro eixo que para nós é fundamental na questão da definição programática do pessoal é o problema ambiental. É o problema ambiental. É um dos problemas que marcam a atual crise econômica profunda do sistema capitalista, como a crise civilizacional, como já foi colocado aqui. Existe hoje uma crise energética profunda na sociedade. Uma crise energética profunda. E essa crise energética tem a ver com o modo de desenvolvimento da economia. Tem a ver com a questão do crescimento, enquanto a única perspectiva real para o sistema capitalista continuar de pé. E nós precisamos dar ao problema ambiental a hierarquia necessária no processo de organização da nossa militância e do nosso partido. Por fim, o terceiro elemento que nós achamos fundamental na definição programática do partido é o problema fiscal, o problema da dívida pública, que sangra os recursos do nosso país e do nosso povo, as riquezas do nosso povo, e que perpassa não só o país, mas outras nações. Então, esses três elementos para nós são os elementos onde o pessoal precisa ter a sua intransigência. Não pode ser o aborto, não pode ser a legalização da maconha, não pode ser o casamento igualitário. O companheiro Jean Luiz está aqui. Não pode ser. A sociedade precisa saber que o partido defende a legalização do aborto. A sociedade precisa saber que o partido defende a legalização da maconha. A sociedade precisa saber que o pessoal é o partido que defende a união civil, os direitos humanos plenamente. Mas a sociedade precisa saber que o pessoal é intransigente na luta contra a corrupção, é intransigente na luta contra o sistema financeiro e contra os banqueiros, é intransigente em defesa de um desenvolvimento sustentável. Isso para nós é fundamental para a gente dar um perfil definido para o que deve ser o nosso partido. É a partir desses eixos programáticos que nós devemos discutir quais são as alianças que nós fazemos, não só no processo eleitoral, mas no processo de luta social, de luta popular e no processo eleitoral também. Para que no processo eleitoral a gente não venha discutir quem pode e quem não pode ser exceção no partido. Porque isso é antidemocrático, isso é antirrepublicano. Por que o Randolph pode fazer aliança com o PTB? Por que o Freixo pode fazer aliança com o PV? Por que o Edmilson pode fazer aliança com o PCdoB? É o critério de exceção? De maioria na executiva? De maioria no diretório? Em todas essas alianças eu votei a favor. E vou votar a favor. Mas nós precisamos ter critérios. Senão vira bagunça. Critérios para todos. Critérios para todos. E os critérios têm que ser programáticos, não podem ser ideológicos, porque os critérios ideológicos, eles são muito flexíveis. E infelizmente, a ética do leninismo, lamentavelmente, é tudo que serve à revolução é ética. E eu acho que essa ética, nós precisamos rediscuti-la, porque nós sabemos que temos muito da tradição leninista no PSOL. E nós achamos que esses três elementos programáticos, que nós chamamos de espinha dorsal do partido, precisa servir como um processo de organização partidária. O PSOL precisa ter um programa de formação política, não das correntes, mas do partido. O PSOL precisa ter um processo de formação e de organização política dos seus núcleos, a partir de tarefas concretas para o país. Essa é uma das poucas formas que nós temos para acabar com o hegemonismo das correntes no interior do PSOL. Nós temos um programa de formação básica para todos aqueles que se filiam, e todos aqueles que participam do Congresso têm que ter participado desses programas de formação. O critério para filiado militante não pode ser o critério de pagar uma taxa. Concluindo, tem que ser o critério da participação, da compreensão política das tarefas que o partido se impõe como suas.
Por fim, companheiros, a nossa tese, ela defende corajosamente que nós façamos um diálogo com a Marina Silva. E nós defendemos que esse diálogo seja feito às claras, com a imprensa olhando se for possível, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, para saber quem são os dirigentes do partido que estão conversando com a Marina. Quem são os parlamentares do partido que estão conversando com a Marina e o que estão conversando. Esses 3 pontos programáticos que a gente elencou aqui, nós queremos que o partido participe como um todo. Nós queremos que o diretório do partido sente e discuta o que é que a Marina pensa da economia do país, do superávit primário, da crise fiscal, o que ela pensa da crise energética, quais são os pontos de contato que nós temos, para ver se a gente faz uma conta de chegada, porque é muito importante nós não fecharmos os olhos para a realidade. E nossa tese está tendo a coragem de dizer isso. A mesma coragem que nós tivemos de, em 2010, discutir que nós tínhamos que ir lá conversar com a Marina. E o partido corretamente foi. E o partido corretamente se retirou depois, por não ter concordado com os rumos da negociação. Para concluir, Dilson. Concluindo, agora é inegável negar que a saída da Marina do PV, com o discurso que ela estava fazendo, não é um gesto que não aumenta a distância, mas diminui a distância em relação a nós, é algo estreito. O PSOL, se quiser ser um partido de massas, não um partido de diretório acadêmico, de um outro sindicato, se quiser ser um partido de massas, precisa dialogar com esse sentimento que foi levantado na população brasileira em relação à candidatura da Marina Silva. E nós temos que ter a coragem de fazer essa discussão com base programática. Para concluir, o PSOL é um partido sério que já deu provas suficientes de que não capitula. Nós já botamos para fora do partido um senador. Os mais novos aqui que não fundaram o partido não sabem disso. Mas o Geraldo Mesquita já foi do PSOL e nós tiramos dele. Nós tivemos a coragem de expulsar, talvez muitos daqui não saibam, mas esse partido, dos 25 vereadores que nós elegemos em 2008, nós expulsamos 8. Só que nós não estamos fazendo alarde disso. O partido funciona bem, e esse congresso, a composição dele em nível nacional, prova que nós estamos caminhando no sentido correto, e assim a gente vai continuar. Obrigado, gente. Desculpa.